Foi no domingo, no momento da mensagem, eu citei um texto, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu gostaria que você fosse agora nele, no versículo 24. Enquanto você está achando, agora o tempo já está firmando, Nós vamos começar a rodar com a nossa reunião de segunda-feira. Então, domingo vai ser anunciado aonde nós vamos estar na segunda. Não será mais aqui no templo, tá? Nós provavelmente vamos em todas as entradas da nossa cidade, tá? Nos trevos, tá? Nós vamos orar em cada ponto de entrada da cidade. O que nós fazemos aqui, vamos fazer lá. Amém? Pastor, posso chamar pessoas que não são da igreja? Lógico, pode. Sem problema nenhum. Tá bom? Mateus capítulo 6, no versículo 24. Achou? Acharam? Desculpa. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e a mamon, tá? Dependendo da versão está mamon, dependendo está dinheiro. Eu acho que é uma luta enorme. Eu acho que existe uma confusão. Irmãos, vocês podem descer. O dízimo vai ser Depois, tá? Segura um pouquinho. É difícil, eu vejo uma dificuldade enorme das pessoas conseguirem entender isso, conseguirem se ajustar dentro da sua rotina. Eu vejo muita dúvida, muita incerteza, muito medo de tomar uma decisão errada. Eu vejo muito isso. O texto, é interessante, você pega o capítulo 6, você vai ver lá, ajuda ao necessitado, você vê uma parte falando sobre oração, que tem o Pai Nosso, depois fala sobre jejum, E aí entra os tesouros no céu, Então, assim, o tema hoje da mensagem, para vocês escreverem aí, para não ficar apenas o culto dessa noite, culto de oração, é esforço versus poder de Deus, tá? Esforço versus poder de Deus. Bom, esse texto, quando a gente lê, incomoda. Por quê? Porque nós estamos no Ocidente. E no Ocidente existe uma cultura regada de capitalismo. As pessoas são mais avaliadas pelo que elas têm, não por quem elas são, mas pelo que elas têm, Então o status é muito procurado, as pessoas têm uma dificuldade de abrir mão, de poder crescer na questão social. Pode ser cristão, não cristão, é muito difícil as pessoas lidarem com isso, é muito difícil as pessoas escolherem uma oportunidade profissional mais agradável para ela e menos rendosa. É muito difícil fazer isso. Geralmente as pessoas abrem mão, às vezes, de uma oportunidade mais agradável, porque a outra oportunidade tem uma proposta de uma entrada maior para a pessoa. E aí ela acaba indo por causa da renda, Então é muito difícil a gente ver isso direto, o tempo todo. Cristão, não cristão. Pessoas abrem mão de
às vezes de uma empresa que ele está lá há 10, 15 anos, porque alguém fez uma proposta para ele interessante financeiramente, a pessoa parece que ela não avalia direito, aquilo chama muita atenção. Então a gente vê que aonde está o coração, ou melhor, aonde está o tesouro, ali estará o quê? O coração. Então, a gente não precisa falar muito assim, ficar observando muito e descobrir o que é o tesouro da pessoa, né? Por quê? Porque a gente cresce, a gente aprende, a gente ouve o tempo todo de sucesso financeiro, sucesso profissional, e que isso vai trazer estabilidade, isso vai trazer segurança, a gente ouve o tempo todo isso. E hoje nós vemos como a igreja, né, pessoas que estão dentro da igreja, como elas lutam com isso, porque todo mundo tem essa situação. Hoje você tem a oportunidade de trabalhar e tem a oportunidade de estudar à noite, é ou não é? Hoje tem EAD. Hã? Eu não vi. Sim, você pode chegar do trabalho e estudar. Então as pessoas estão em atividade o tempo todo. E aí entra essa questão. É importantíssimo eu sondar o meu coração. É importantíssimo. Se não fizer isso, o risco de estar no engano, indo para o engano, é enorme. É enorme. Eu andei vendo algumas igrejas nos grandes centros. Em lugares de muita movimentação e que valoriza muito mais isso que eu falei. Você vai num culto no meio da semana, não tem músico. Não tem músico. Ué, pastor, como é que faz? Eu vi músico. Às vezes é músico contratado, paga para ele estar lá, ou é uma igreja que tem, sei lá, 2, 3 mil pessoas e você consegue um conjunto aqui. Mas quando você vai ver, é uma igreja que tem lá, sei lá, 4, 5, 6 bandas e só dá para formar uma no meio da semana. Então a gente percebe que isso as pessoas estão correndo. As pessoas estão preenchendo a sua agenda. As pessoas estão preocupadas com alguma coisa, tentando estar seguras realmente, financeiramente. Tudo bem, irmãos? Não é? E eu comecei a fazer uma retrospectiva. Aí eu pego um pouco o meu testemunho, porque eu não sou diferente de você. Então, eu também vivi isso, numa proporção diferente, mas eu vivi isso. Pastora Cris também. Pastora Cris, com a formação dela muito, muito boa, né? Formada lá na Unicamp, em Campinas. Uma boa formação, e quem tem uma boa formação, a possibilidade de ter uma boa carreira é maior. Não quer dizer que é regra, mas é maior. E é interessante porque esse texto sempre me norteou, viu, irmãos? Eu estou compartilhando com você algo importantíssimo, porque vai entrar a parte do esforço, né? E eu recebi muitas propostas no meio da semana, em dias onde tinha culto, onde tinha reunião de oração, onde tinha o AME, né? Nosso AME, né? Tinha lá atrás. Muitas propostas. Muitas. E eu tinha que escolher, aceitar as propostas, ganharam mais ainda do que eu ganhava, ou abrir mão. Concorda? Quando você tem 2 caminhos, você tem que escolher um, né? Tem jeito. Senão você fica ali parado. E eu sempre entendi
que há tempo para todas as coisas. Então existe um momento de adorar e existe um momento de trabalhar. Existe um momento para dormir, existe um momento para se alimentar. Existe um momento para você conversar. Então, existem momentos. E eu preciso discernir isso. Você precisa discernir isso. Então, se a gente deixa a vida levar, como diz a turma, a gente vai na cultura. Nós vamos na cultura do nosso país, ou nessa cultura globalizada. Só que nós temos que trazer a cultura do céu para a terra. Está entendendo isso? A cultura do céu para a terra. Eu sou povo de Deus, e você é povo de Deus. Nós estamos aqui na terra, dentro de qualquer contexto cultural, para a nação aonde Deus te levar, você tem que influenciar. Você é um instrumento de influência. Porque anota na sua Bíblia, se você não influencia, você está sendo influenciado. Pode anotar isso é certo. Quem não influencia o outro está influenciando. Não existe neutralidade. Não existe. E eu fiz as minhas escolhas nessa linha. Trabalhava a partir das 7 horas da manhã. 7 horas da manhã o consultório estava aberto e até 9 horas da noite sem parar. Um paciente atrás do outro sem parar. Todos os dias até o sábado. Só que dia de culto, dia de AME, fechava mais cedo. Eu tinha paciente para isso? Tinha, mas sem chance. Esse horário não era horário para ganhar dinheiro, era horário para adorar o Senhor. Adorar por tudo que Ele estava fazendo. Estão entendendo isso, irmãos? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Só que eu tenho que crer nisso, irmãos. Porque você sabe o que é uma palestra? Sabe quanto vale uma palestra? 1 hora, 1h30 de uma palestra numa empresa? Você tem noção? Lá, 25 anos atrás, era R$ 1.500. 1h30. Hoje, 7.000, 9.000, depende. Você abrir mão de 7.000 por semana, 8.000, isso o extra, isso era extra. Mas dava para pagar os impostos, né? Eu nem falava para a Cris, nem falava. Eu prestava serviço para a parte executiva da Motorola, era direto convite para isso. Nunca fui, porque era no dia do culto. Eu falei, pode chamar outro, esse dia não dá. Não, mas eu quero você, mas então não dá. Aí você fala assim, poxa, mas então você estava desdenhando as coisas de Deus? Não, irmãos, o que eu ganhava e sobrava. Mas por quê? Porque eu honrava o Senhor. Estão entendendo isso, irmãos? Jesus foi, é e sempre será o meu Senhor. Nunca Mamon. Mamon é uma entidade espiritual que lida na parte do dinheiro, que controla, cabresteia não só pessoas, nem famílias, mas até nações. Estão cabresteadas. Agora, quando você entende isso, você não se deixa ser enganado. Você mantém o seu coração alinhado. E da onde que vem? Quando Jesus venceu Satanás no deserto, o que aconteceu? Ele comeu pão? Espera aí, faça dessa pedra virar pão. Ele não fez? Ele comeu? Não, óbvio que não. Quando Satanás disse, olha, está vendo todos esses reinos? Eu te dou, se prostrado você me adorar. Aí Jesus ficou, aí queimou, né? Aí ele falou, arreda de mim, Satanás. Não é isso? Não foi isso? Porque está escrito,
ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. É o que está escrito. O que aconteceu? Ele ficou com os reinos? Ficou? Não. Mas, quando ele fez isso, diz a palavra, Satanás o deixou por um tempo. E aí, veio os anjos do Senhor e o serviram. Ele não ficou na escassez, meu irmão. Estão entendendo? Está entendendo? Então, se você abre mão de coisas que você entende que não, peraí, isso eu tenho acesso, mas isso não vem de Deus, então eu não quero. Você não vai ficar chupando o dedo, você não vai ficar na escassez, mas você vai receber o que vem de Deus, que é muito diferente. Muito diferente. Então, mas e aí? Essa luta existe. Essa luta existe, meu Deus, como existe. Sabe por que existe? Porque você vê a corrupção, não vê? Isso aí por quê? Porque o coração está nisso. Aí fica corrompido. Então, quando fala esse texto, Jesus está falando, não dá para servir a Deus e a Mamon, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. É um texto que já está dizendo que ali existe luta, senão ele não teria falado sobre isso. Existe luta, está falando para nós, você vai ficar em luta, mas preste atenção, eu estou te dando direção, preste atenção, né? Aí você vai para Romanos, capítulo 15, versículo 4, abre lá por favor. Romanos 15, versículo 4, acharam? Pois tudo que foi escrito no passado, preste atenção, quem não tem Bíblia encosta aí do lado de quem tem, porque você precisa testificar isso aí. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Sabe o que significa isso aqui? O que está escrito, irmão? Se você não lê, porque você não tem tempo, se você não medita no que você leu, porque você tem muito pouco tempo, se você deixa para quem sabe um dia que tiver mais tempo você ler, pensar a respeito do que você leu, meditar nisso, orar ao Senhor pedindo para que Deus me revele a tua palavra, você não tem tempo para isso. A luta que você tem, já está declarado quem vai vencer. Por quê? Porque a fé é alimentada pelo conhecimento da palavra. Se você não tem a palavra para alimentar a sua fé é vacilante. E aí, a paixão da carne vai superar a tua força, a resistência que a fé causa, né? Vai superar. E aí começa as tomadas de decisões sem consultar o Senhor, tomada de decisões no impulso, sem reflexão nenhuma, falta de prudência, a falta do equilíbrio. Tudo isso está escrito na palavra e mostra como ter essas coisas, mas tudo se baseia em ter o conhecimento. Mas a palavra de Deus diz que se eu tenho conhecimento e me esforço, presta bem atenção, irmãos, não é ficar esperando, orando e esperando que o Senhor mude os seus impulsos. Não funciona assim. Não funciona. Porque a mudança acontece aqui. Lembra lá Romanos capítulo 12, versículo 2?
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Então a manifestação do Senhor, ela vem, existe a promessa, mas, irmãos, a promessa de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus, o que canaliza isso é a fé. A fé é o canal do poder de Deus. Está entendendo? Aonde tem fé, tem poder de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus honra quem tem fé. Né? Continuando. Então o texto aqui que nós lemos precisa de esforço, precisa de dedicação. Então olha só. Ah, mas eu não gosto. Resistência. Ah, mas eu não sei ler direito. Ah, mas eu não consigo. Eu sou inquieto. Eu sou ansiosa. Eu não consigo parar para orar. Eu não dou conta. As barreiras. Quando você fala isso para a Bíblia ali, para o que está escrito, você já observou que a letra não muda? Você já observou que sobrenaturalmente aquilo não se apaga, aquele versículo desaparece e de repente começa a ser escrito um outro verso? Não muda, né? Perceberam? Não muda, não acontece nada, é o mesmo. O que significa isso? Bom, significa primeiro que você está normal. Porque se você começar a ler e começar a apagar, e você começar a ler outra coisa, enfim, você está viajando na maionese, né? Agora, o que significa isso? Significa, irmão, que a direção de Deus, ela não vai mudar, porque se mudar, Ele é imperfeito. Agora, se Ele deu uma direção e Ele é perfeito, essa direção é imutável, é aquela e todos nós nos ajustamos a ela. Por quê? Porque ela é perfeita e foi dada para o seu povo. Nós somos povo de Deus, aceitamos o chamado de Deus, somos povo de Deus. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o que ele diz, de consequência para aqueles que são fiéis a Ele é fiéis à sua palavra. Estão entendendo, irmãos? Fiéis à direção do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não anda fora da palavra. Que Espírito está me influenciando? Como eu posso saber se é o Espírito Santo ou se é uma ação maligna? Você tem que conhecer a palavra. Está entendendo? Então, irmãos, o que eu estou entendendo é que nós ouvimos demais, estamos ouvindo muito, bastante, não é em excesso. Quando eu falo demais, não é excesso, é com muita frequência, com muita intensidade. Nós estamos ouvindo coisas que estão apontando para nós agora o seguinte: vocês sabem muito, mas o que vocês têm feito com o conhecimento que vocês recebem? O que vocês têm feito em relação à vida de vocês e a vida dos outros? Porque o conhecimento em si não te salva. Quem salva é Cristo. E a palavra fala dele. A palavra aponta o caminho. Estão entendendo, irmãos? Mas o que cabe agora é o teu esforço, a tua dedicação. Por quê? Porque a tua natureza e a minha não quer muita coisa de Deus. Na hora de Deus, no tempo de Deus, não quer. Mas e aí? Aí entra o quê? O seu esforço. Não é o que eu quero, e muito menos o que eu gosto, mas é o que é necessário. É o que é necessário. O que é necessário? Andar em direção à estatura de varão perfeito. Isso é necessário. Por quê? Porque eu creio. Não existe outro caminho. Só existe um, o caminho é Cristo.
E eu tenho que chegar aonde? A estatura de varão perfeito, segundo a palavra de Deus. Então tudo que me atrai para qualquer outra direção, eu posso estar desejando aquilo, mas eu tenho o quê? Que me esforçar. O que é isso? Lidar com a tentação. É a chamada tentação. E a palavra de Deus diz que não vem nada sobre a nossa vida, nenhuma tentação vem sobre a tua vida e sobre a minha vida, que nós não possamos resistir. Então, não joga a conversa mole não, porque não cola. Se está batendo aí na tua porta, está te incomodando, está te seduzindo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me fortalecer, porque se está me seduzindo, eu estou me sentindo fraco. Eu tenho que me fortalecer. Aonde que eu me fortaleço? É no Senhor, é na palavra, é na oração, é com os irmãos, é chegar, irmão, ora por mim, irmão, vamos orar, porque eu estou meio assim dividido em umas questões aí, e eu sei que isso não é de Deus, mas não, aí a pessoa fica ali passivo, esperando passar, não, esperando cair, né? Vai cair. Tem que ter esforço, irmão. Você sabe que existe um ditado, né? As coisas quando não tem preço, ninguém dá valor. Conhece esse ditado aí? É ou não é? Então é importantíssimo a gente lembrar o que Cristo fez por nós, para a gente dar valor. Sempre tem que estar renovando o valor do que Cristo fez. Mas ouça bem, irmão. O processo de transformação da sua vida, já falei isso aqui algumas vezes. O processo de transformação da nossa vida, ele acontece, Espírito de Deus, palavra e você. Não pense que você está de fora. Você não pode ficar passivo. Você tem que se mover na direção da palavra. E esse movimento muitas vezes é uma luta. Mas você vai se você crer. Não é assim? Amém? Estão entendendo, irmãos? Vamos ver se realmente é assim. Houve um tempo que o povo de Deus saiu do cativeiro do Egito. Cativeiro do Egito representa pecado. Então, quando a gente põe esse texto contextualizado nos dias de hoje, então vamos considerar nós saindo do cativeiro do pecado. Então estamos saindo de uma vida de pecado e andando agora sendo conduzido por Deus. Tudo bem? E aí o que aconteceu? Chegou um momento aonde você, todo envolvido com Deus, começa a equilibrar isso. Tua vida está no contexto do hoje. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que lidar com as pessoas e tem as coisas de Deus também. Beleza. Não dá para dormir na igreja, não dá para comer na igreja, não dá, né? Aí o novo convertido, ele quer ficar na igreja, né? Mas não é assim. E o que acontece? Aconteceu isso, Moisés morreu, Josué assumiu, e Josué ia assumir a virada. O momento onde o povo de Deus que estava caminhando no deserto ia começar a tomar posse da terra prometida. A terra prometida tinha vários povos. Então entrar na terra prometida significava também o risco de se misturar, de sofrer influências de fora para dentro. Concordam? E aí vem uma palavra de Deus para o homem chamado Josué, capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 7 até o 9. Olha lá. Olha o que acontece aqui, interessantíssimo isso. Josué ia enfrentar batalhas. Então, vem Deus e usa uma palavra que, se a gente não prestar atenção, a gente acha que ele está brincando com Josué. Porque até então Josué não participou de grandes batalhas, mas ia começar a participar. E aí vem Deus e fala assim para Josué: somente, acharam? Josué 1, 7 a 9.
somente seja forte e muito corajoso. Então, quando Deus fala isso para Josué, quem está pensando em batalha, fala assim: pimenta nos olhos do outro é refresco, né? Não é? Para Deus, né? É só assim, ó. Para Deus, olha lá, 3.000 soldados, pronto, matou. Aí agora, peraí, Deus falar isso para um homem que não era um homem de batalha: seja forte e corajoso, porque você vai encarar problema, né? Quando alguém fala assim: olha, seja forte, você já pensou, morreu quem, né? Não é? Já viu isso? Você já teve uma notícia ruim dessa? Eu já, né? Olha, a pessoa começa a rodear, você morreu. Quem eu não sei ainda, mas já eu descubro. A pessoa vai rodeando. Então Deus fala assim: olha, Josué, é o seguinte, você vai assumir a liderança agora, seja forte e corajoso. É má notícia, né? Vem bucha. Mas olha o que acontece. Vamos ler. Ele não está falando de batalha de homem com homem, não está falando isso. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado, olha só, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, então o esforço de Josué era: mantenha tudo aquilo que você ouviu, que eu falei para Moisés, dê continuidade, não mexa, não altere, conheça, se aprofunde nisso. Por quê? Olha o que ele diz: o benefício para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Isso entra a manifestação do poder de Deus, porque era uma terra estranha, eles iam tomar posse, eles iam batalhar mesmo, batalhas reais, e no meio de tudo isso, Deus dizendo que vai acontecer isso, ser bem sucedido por onde quer que andar. Isso é uma palavra tremenda de esperança para um contexto de insegurança, é ou não é? Agora vai lá, não deixe de falar as palavras deste livro, quer dizer, não é qualquer palavra, irmão, é para falar da palavra do livro, não é daquilo que você acha, não é daquilo que você entende, não, é o que está escrito. E meditar nelas, quantas vezes, irmãos, por dia? Aí vem o povo e fala assim: pastor, não consegui nem abrir a Bíblia hoje, tanta correria. Mas você está arruinado, meu filho, você está arruinado, é abismo para você. Ué, pastor, está louco, você está me amaldiçoando? Não estou te amaldiçoando, não, eu estou dizendo o teu destino, é abismo. Por quê? Porque se não é o Espírito que conduz você, é a sua carne. Não existe neutralidade. Ou é o Espírito de Deus que está conduzindo você através da sua dependência, através da sua devoção, através da sua crença, confiança, ou é a sua carne. Não existe de outro jeito. Então, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente, olha o resultado, para que eu possa cumprir fielmente tudo o que nele está escrito. É importante realizar segundo a palavra. Olha lá, se eu fizer isso, olha o que o texto diz: só então, quer dizer, depois disso, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Irmãos, eu digo para vocês sem vaidade, essa palavra se cumpriu na minha vida.
E eu fui testemunha, pastora Cris foi testemunha, e muitas pessoas que estavam ao nosso redor se converteram porque viram que isso é uma verdade. O tempo para o Senhor, ele é mais precioso do que qualquer outro tempo. A hora que Deus vê que você abre mão de coisas para estar na presença dEle, somente na presença dEle, o que importa é estar num culto, estar adorando o Senhor, numa reunião de oração, adorando o Senhor, e atividades profissionais vão para outro lugar, se tiver tempo, porque se não tiver, fica sem aquilo. Você honra o Senhor. Irmãos, a minha atividade profissional era fora da curva. Não tem, eu não acho, pode procurar aqui em Alfenas algum profissional da minha área que tenha 45 pacientes por semana. Não tem. Pode procurar em Campinas, até hoje, não tem. Mas teve um em Campinas que teve, eu. Aí você fala assim, qual marketing que você usou, qual agência de publicidade que você usou para divulgar a sua clínica? Não tinha nem tempo para ver isso. Mas Deus escancarou a porta. Escancarou e manteve aberta. Ninguém fecha. Estão entendendo? Sabe por quê? Porque hoje, talvez aprove o Senhor, hoje eu dar esse testemunho, honrar o Senhor, dizendo que quem abre porta é Ele. E ninguém fecha a porta que Deus abre, a não ser Ele mesmo. Estão entendendo? Então, isso tira ansiedade, isso tira angústia, isso tira incertezas, te faz ter certeza de tudo. Não importa o amanhã, importa que se o Senhor estiver no meu amanhã, eu estarei seguro. Estão entendendo? E isso me basta, porque quando você vive anos assim, nada te abala mais em outro sentido. Pode vir mudança de tempo, situações, ameaças, um monte de coisa, mas aí quando você lembra quem é o Senhor na tua vida, teu coração se aquieta, sossega, à sombra do Onipotente. Aleluia, amém, irmãos? Isso é tremendo. E aí terminando, então entenda, irmãos, só que isso é um chamado para dependência, e dependência só existe quando existe fé suficiente para se entregar, para se deixar ser levado, né? Fé é o canal do poder de Deus. Anota isso na sua Bíblia porque viu? Aleluia. E 1 Coríntios, irmãos, estamos navegando rapidinho na palavra, 1 Coríntios capítulo 9, para terminar e a gente orar. Acha lá? 1 Coríntios capítulo 9. Está dando para guardar isso na cabeça, irmãos? Tá? Ou está muita coisa? 9, 24 e 25. Aqui. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Sabia disso não? Bom, eu fiz esporte, fui atleta. Não existe, importante é competir. Que besteira, importante é ganhar. Não tem negócio de competir nada não, é só competir para os fracos. Eu entrava na competição, às vezes com um barco no maior perrengue, o barco está todo estrupiado. Maurício, você vai competir? Vou, e vou ganhar. Aí davam risada. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Você sabe o que significa isso? Se esforce ao máximo, dê todo o teu gás. Do contrário, filho, você não vai ser o primeiro. Isso é certo. Agora, se o prêmio é só para o primeiro, estão entendendo? Isso aqui é
Não estou dizendo que é só um que vai ser salvo, irmão, não é isso que eu estou falando. Estou falando de vitória, né? De vencer. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar a coroa que dura para sempre. Aleluia! Isso é tremendo. Isso é tremendo. Esse texto é tremendo. Assustou aí, irmão? Isso é tremendo. Meu Deus do céu. Isso aqui não precisa explicar. Não precisa explicar. Está dizendo o quê, irmãos? Dizendo o seguinte: ei, existem regras, não é do teu jeito não, existem regras. Ah, mas eu estou correndo do mesmo jeito e acho que consegui um atalho. E isso chega lá no final, como acontecia nas competições que eu participava, que a pessoa cortava um caminhozinho, só que existe aquele que tudo vê, e ele é justo. Aí a pessoa chegava no final, pulando lá dentro do barco, achando, consegui, ganhei, tal. Aí vinha o barco da comissão de regata e dizia: você está desclassificado. Pronto, bobão. Ainda fez cara de bobo lá, fazendo festa, não levou nada, nem prêmio de consolação, que alguns tinham, né? Algumas regatas tinham prêmio de consolação, era um almoço num clube, alguma coisa assim, uma festa. Ele que foi desclassificado por agir de forma incorreta, é vergonha, ele nem participava da festa. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Isso é o seguinte, é o Deus alinhando o nosso coração. Ei, não é do teu jeito. Existe um jeito, existe uma maneira, existe um caminho, existe uma estratégia. E outra, você está num treinamento. Estou trabalhando na sua vida para que você entenda, para que você tenha habilidades, para que você se desenvolva. Por quê? Porque é uma carreira. E essa carreira é para você alcançar a reta final. Entenderam? Só que precisa de treinamento. Isso significa esforço contínuo, diário, constante, tirando tudo aquilo que atrapalha e colocando aquilo que faz bem, aquilo que diz que faz bem, porque eu não sei se faz, mas como eu creio em quem me treina, eu acredito naquilo que ele está dizendo, eu vou incluir aquilo na minha vida, e quando eu incluo, aí vem o resultado, mas eu tenho que crer antes e incluir na minha vida. Estão entendendo, irmãos? Tá? Então terminei, e eu quero dizer o seguinte, mais uma vez, eu vou falar coisas bem práticas para a gente orar. Irmão, igreja é corpo de Cristo. Ouça isso. Igreja é corpo de Cristo. Corpo significa uma pessoa ligada na outra. Você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas? Se você tem, se esforce, porque Deus quer tratar isso na sua vida. Não existe ir para o céu e ficar num cantinho. Ouça bem isso. Não existe isso, lá no céu Deus entende, Ele não está dizendo na palavra isso, Ele está dizendo que você precisa se esforçar, precisa se ajustar, porque um é dedo, outro é mão, outro é orelha, mas está um ligado no outro. Se envolva, não existe aperfeiçoamento do amor sem o exercício dele. Como que você pode exercitar o amor se você não se liga a ninguém? É falso, enganoso, isso não é verdade. Então ele não está sendo aperfeiçoado. Precisa. Vamos lá, o que mais? Pastor, eu preciso realmente ler. Eu preciso realmente conhecer a palavra. Eu preciso realmente ter mais vida de oração. O que você tem que fazer? Lógico, tudo isso que eu falei. Ah, mas como é que eu vou fazer se eu não gosto, se eu não sei, se eu não faço? Eu estou com dificuldade, eu quero, mas eu não faço. Então o que você tem que fazer? Você tem que vencer isso. Está ouvindo, irmãos? Você tem que vencer isso. Ah, pastor, mas eu não tenho esse gás. Você tem que ter. Ah, pastor, mas como é que é isso? Tem que ter e não tem. É só você lembrar. É só você lembrar do que Cristo fez, que o caminho só é um, não tem dois.
e que se você quer, você vai ter que entrar nele. Estão entendendo isso, irmãos? Faz sentido? Porque hoje existe um pensamento assim: não, Deus vai fazer na minha vida. Esse é o cristianismo do preguiçoso. Deus vai fazer na minha vida. Deus abre as portas, Deus me coloca lá, Deus muda isso, Deus muda aquilo. Irmão, tem um tanto de folha da Bíblia então que vai ter que arrancar, porque não é assim que está escrito. Jesus se esforçou para ir para a cruz por você? Ou ele, assim, Deus vinha, agia, tirava ele daquela situação, colocava na outra, aparecia? Ou não, você vê ele lutando, dificuldade para ter um lugar para dormir, não é assim? Não está escrito isso? Que o Filho do Homem não tem um lugar para inclinar a sua cabeça. Ele era filho de carpinteiro. Você acha que carpinteiro era pobre? Não estou dizendo que a família de Jesus era rica, não, não era. Mas era uma profissão que tinha serviço. Então não havia tanta escassez assim, não, Jesus era pobretão. Não, não é isso. Mas ele abriu mão de viver por ofertas dadas pelas pessoas que entendiam o ministério dele, e ele não parava para fazer serviço, ele viveu para anunciar. Foi ou não foi? Tá certo? Então, ali tem um esforço. Aprender a abrir mão de sustento não é fácil. Mas o que mais? Ele foi perseguido por minha causa e por sua causa. Ele desistiu disso? Não. Então ele se esforçou em lidar com essa situação. Estou certo ou não? Ele foi rejeitado pela sua família. Sabe por quê? Porque você vai lá no texto e você vai ver que os irmãos não acreditavam nele. Então tinha conflito familiar por causa disso. Ele desistiu? Não, isso tem esforço. Tem que aprender a lidar com isso. Estão entendendo, irmãos? Você está me acompanhando? Olha para a sua vida, irmão. Aí olha no texto que diz o seguinte: o discípulo nunca será maior do que seu mestre. Então não peça a Deus para te livrar dessa caminhada, porque essa caminhada é necessária. O próprio Senhor Jesus lidou com conflitos familiares, rejeição. Quando você entrega a sua vida a Jesus e as pessoas começam a debochar de você, ou falar que você ficou fanático, ou qualquer coisa desse tipo, eu passei, muitos passaram e vão passar. E aí o Senhor passou também. Ele também passou. Mas o que aconteceu? Quem foi no AME ontem viu isso, no estudo. O que aconteceu? O seu irmão se tornou um pregador. Não é? Então, o que significa? O texto que Jesus disse lá: creais em mim e será salvo tu e tua casa, aconteceu na casa de Jesus. Estão entendendo? Estão percebendo? Que Jesus, palavra viva, irmãos. Ele é a palavra viva, o verbo se fez carne. Né? Entenderam? Então, isso é importante. E não se entristeça, se alegre, porque você vai querer levar nhaca da tua vida lá para a glória. Não, você quer largar a mão disso, mas não é assim. Lá, um dia vai tudo se apagar, né? Eu não vou lembrar de mais nada. Quem não lembra de mais nada está com problema de amnésia. Nem Alzheimer. Alzheimer lembra do passado, não lembra do presente. Estão entendendo? Então não tem isso. Esforço e poder de Deus. Quando eu botei o X, que é o verso, existe uma confusão muito grande sobre isso. Não existe, é caminha junto. O teu esforço significa que você crê, você está lutando com você mesmo. Às vezes você está lutando contra o maligno, a malignidade que existe, mas você luta por quê? Porque Deus disse que é nessa direção. Eu vou enfrentar. E o que acontece? Deus se manifesta e Ele te abençoa, Ele te fortalece, Ele renova as tuas forças, Ele dá direção para você ir, irmão.
Não é Ele que vai te arrastar, não, para você ir. Você vai. Amém? Vamos orar? Eu gostaria de orar preste bem atenção. Essa palavra parece, às vezes, uma palavra que gera pressão. Sabe por que gera pressão? Porque é funil. Não tem saída, você tem que ir. Agora, não é desesperadora, porque quando você vai, você aceita o chamado de Deus de ir, você tem que lembrar que a partir do momento que você fala sim, você não está mais sozinho. O Senhor vai com você. Aonde você entrar, Ele entrou com você também, né? E isso traz segurança, né? Eu gostaria de orar, sabe, irmãos, vamos orar para que você, em nome de Jesus, não aceite, não se conforme com essa tendência mundial aí. O que você tem que fazer? Eu preciso me envolver, porque a tendência mundial é o seguinte: não se envolva com ninguém nem com nada. Tudo superficial, tudo muito rápido. O cristianismo não funciona assim. Nós somos irmãos para sempre. Olha que coisa doida, totalmente diferente, né? Nós somos irmãos para sempre. Vai durar bastante tempo, né? E eu gostaria de orar para que você, em nome de Jesus, aqui, olha, tem pessoas para deslanchar em crescimento pessoal, crescimento profissional, mas, irmão, isso é segundo ponto. Primeiro ponto é você com Deus. Você com Deus. Todas as suas aflições têm que levar você para Deus. Todas as suas dúvidas têm que levar você para Deus. Medo, levar você para Deus, né? Bem, vamos fazer isso. Vamos orar. E eu acho que Deus vai falando aí com cada um gradativamente aí, tá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos agora diante do Senhor, como corpo de Cristo. Senhor, nós ouvimos muitas coisas, de várias maneiras, por várias pessoas, mas, Senhor, como é importante nós nos voltarmos para o que está escrito, o que o Senhor fez, porque toda a Escritura é inspirada pelo Senhor, e ela é importante, ela é fundamental para o nosso ensino, para a nossa correção, para a disciplina, para que nós sejamos, Deus, encontrados aperfeiçoados, Deus, e estejamos prontos para toda boa obra. Em nome de Jesus, Pai, nesta noite eu peço que o Senhor que está aqui, Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor está neste lugar. Eu peço que o Senhor agora se mova, Pai, no meio do teu povo. Eu peço que o Senhor toque realmente em cada vida agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor quebre agora grilhões, Deus, amarras antigas, Senhor, tradições, costumes, Senhor, hábitos ruins, que isso tudo entre agora numa revisão, Senhor, que nós sejamos abertos à mudança que vem do Senhor, e não querendo guardar nada, não querendo que as coisas sejam, alguns cantos da nossa vida sejam imutáveis, não, Senhor. Nós queremos ser barro na mão do oleiro. Nós queremos que, se for necessário, o Senhor faça a nossa vida totalmente nova, totalmente de novo. Deus, eu não quero ser restaurado, eu quero ser edificado pelo Senhor. Que restauração é manter o velho. Não, eu não quero nada de manter velho. Eu quero, Senhor, edificação pela Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito, Senhor. E eu
sei que o Senhor dá direção, eu sei que cabe a mim, quando é direção, cabe a cada um de nós andar, marchar, como diz a tua palavra, andar segundo a direção do Senhor, e o resultado vem do Senhor, não vem do homem, vem do Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor, essa é a nossa parte, em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Sim, Deus, Você é maravilhoso. Você é Deus que quer mudar a vida de jovens, mudar a vida de casais, mudar a vida de, Senhor, de pessoas já em idade avançada. Não importa a idade, mas sim, Senhor, os Teus planos e propósitos se cumprirem na nossa vida, porque eles são perfeitos, Pai. Aleluias, aleluias. Glórias a Ti. Olha aqui, irmão, ó, uma direção de Deus para todos nós aqui. A sua causa, a sua questão, a sua família, seu problema que está fervendo hoje, que Deus diz é o seguinte: olhe para mim, mantenha os olhos em mim. Quer dizer, fica, ande comigo, não pare para tentar resolver a situação. Olhe para mim, está no tempo de você voltar a olhar para mim. Tem gente que já olhou para o Senhor mais, tem gente que já andou mais seriamente com o Senhor aqui, e está gradativamente, isso foi minguando. Então, ouça bem, volte os olhos para o Senhor, significa, volte a ouvir o que o Senhor tem, ande, alinhe a sua vida. Ah, mas eu tenho que não tenho que socorrer nada, quem socorre é o Senhor. Alinhe a sua vida, deixe Deus olhar para você e ver que você acredita que enquanto você está sendo restaurado ou modificado por Deus, o Senhor está cuidando da sua causa. Está entendendo isso? O Senhor cuidar da sua causa, porque você está gastando tempo com Ele, você está se envolvendo com Ele, e aí você tem as questões. Deus quer se manifestar na sua vida, Deus quer se manifestar através de você, não é na simplicidade, não é uma coisa diluída, enfraquecida, é ter a glória de Deus que tem que se manifestar na sua vida, meu irmão. É a glória de Deus se manifestar na sua vida, minha irmã. Do contrário, as pessoas não enxergam, elas não são capazes de ver, elas só conseguem ver o efeito, o resultado de Deus na sua vida. Não pode ser pequeno, é grande. É grande. Estão entendendo, irmãos? Então, lança fora a dúvida. Ouça bem, saindo daqui, você já tem que ter resolvido isso. Lança fora essa dúvida. Que dúvida? Ah, será que isso aí é verdade? Uai, pega a Bíblia aí. Se tem um monte de texto, vai ler na sua casa. Ouça de novo. Mas tome uma posição. Não fica, eu acho que, e pronto, não faz nada. Vai ficar do mesmo jeito. Ouça, irmãos, isso é direção de vitória. Tanto é que lemos um livro de Josué, que Deus deu grandes vitórias. A base é o capítulo 1. Estão entendendo? Vamos orar mais um pouco? Pode ser? Pode? Só mais um pouquinho. Aleluia. Em nome de Jesus. Vem cá, Zilda. Quando eu estou chamando as pessoas aqui, irmãos, é para você, não é pra, lógico que tem coisas que, quando a gente chama alguém na frente, a gente não expõe, coisa que é muito assim, particular. Deus não faz isso, né? Ele não faz isso, ele não envergonha ninguém, né? Plano de Deus não é esse, mas é plano de vitória, né? Pode orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a vida da Zilda diante do Senhor. O Senhor já tem falado com a tua filha, Senhor, de várias maneiras, em muitos momentos, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós oramos por ela,
pedindo que o Senhor continue a mostrar aquilo que ela precisa realmente fazer, para que esses resultados que o Senhor tem dito venham sobre a vida dela e sobre a casa dela, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor a abençoe, que o Senhor dê ousadia, que o Senhor coloque ousadia, Senhor, que ela não dê passos com inseguranças, mas ela ande na Tua palavra, e que a palavra traga a segurança, Senhor. Não haja mais dúvida, mas haja firmeza e constância, agora em nome de Jesus. Salabachuia Kamanai. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Ó, lembra que Deus disse que colocava uma espada na sua mão, está lembrado disso? Então, essa espada tem a ver com autoridade, lembra também? Sim. Mas tem a ver com luta. A luta você já está. Pois é. Mas a luta você já está. Mas a lembrança da espada é que a luta tem a luta com a força do homem e com a força de Deus, né? E com as armas. É a arma que Deus tem te dado, né? Você tem que usar a arma que Deus tem te dado. O que é a espada? É a palavra, né? Mas essa palavra, ela tem poder, porque a espada era grande, né? E que você não pode ficar só olhando para a palavra, você tem que manejar a palavra. Então é palavra em ação. Está entendendo? Só que você vai encontrar as resistências. Mas a luta não é contra sangue nem carne, Efésios, né? Não é contra sangue nem carne, mas contra principados, potestades e dominadores, né? Então, não recue, mas avance. Mas vai ter a reação. A reação, quando você olhar, não entenda a reação de homem, entenda o incômodo que Satanás tem e que gera um contra-ataque. Está entendendo? E aí você não fere o ser humano, você vai pegar a espada e vai desfazer o maligno, então é obra maligna, né? Repreendendo, e assim, aquilo que Deus colocou como propósito vá, né? Existem pessoas, né, que já falei para você isso, pessoas que precisam de você, está ali ao seu redor, né, lá, aqui, né? Fale, né? A sua palavra tem peso, né? Porque tem unção de Deus nela. Então Deus vai dar a palavra certa e fale sem receio. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar mais, irmãos? Pai, em nome de Jesus. Pai, nós também te agradecemos, porque nesta noite o Senhor deu a oportunidade de compartilhar e exaltar o teu nome. Quando eu disse que o Senhor é que abriu portas para mim, que o Senhor é aquele que abre portas, e as portas que o Senhor abre, pode existir tentativas humanas, mas ninguém fecha se o Senhor não permitir. E eu te louvo, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem para acrescentar na vida de alguns irmãos que estão aqui. Irmãos que anseiam mudança, irmãos que buscam uma melhoria profissional, irmãos que buscam estratégias com mais segurança para dar passos e não ter prejuízos. Eu peço que nesta noite o Senhor acrescente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor traga agora, Senhor, segurança para essas pessoas. Que o Senhor mostre realmente o que eles devem fazer. Senhor, fala em sonhos, revelações, pela Tua palavra, mas Deus traz algo especial, que não haja mais dúvida, em nome de Jesus, para que eles deem passos firmes e seguros no Senhor, e venha os resultados de tudo isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias,
Aleluias. Sérgio, Deus é você mesmo. Deus, desde a hora que ele começou a orar, ele tem uma palavra para você, é algo no seu escritório. Deus vai mudar algo lá, de aparentemente pequeno, porque não é, mas aparentemente pequeno, vai se tornar grande. Deus vai abrir portas novas para você lá, viu? E que vai ser motivo de alegria. E quando isso acontecer, você me convida para o churrasco. Vai aumentar a abundância lá no seu escritório, viu? Glória a Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos, porque essa estratégia de hoje, Senhor, pela tua palavra, eu creio que muitos, Senhor, muitos aqui vão dar passos maiores, muitos aqui vão aceitar desafios que já têm, mas ainda não deram os passos, porque ainda havia dúvidas, insegurança. Mas, Senhor, aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor faz é perfeito, aleluia. Senhor, que os meus irmãos cresçam e se fortaleçam no Senhor em todas as áreas da sua vida, na vida pessoal. Eu te peço, Deus, faz os meus irmãos entenderem a importância de estudar a tua palavra, faz eles valorizarem, Senhor, o domingo. Domingo, Senhor, não é tempo de ir para lá ou para cá, mas é tempo de buscar o Senhor. Domingo, Senhor, escola bíblica, onde quem não estuda a tua palavra, a fé não está alicerçada na rocha. É tempo de se firmar, é tempo de buscar isso, Senhor. Portanto, faz o teu povo que está aqui, aqueles que estão online, Deus, entenderem que é tempo de acordar no horário, chegar aqui, estudar a tua palavra, tirar as dúvidas, crescer no conhecimento, para praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra essa mornidão, Senhor. A mornidão é a ausência de fé. A mornidão é falta de experiências. Mas quem não tem sede não será saciado. Portanto, Deus, que possamos correr agora para buscar ser despertado pelo Senhor, porque é necessário que sejamos pessoas intensas na tua presença, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo e Doce Espírito de Deus esteja com essa igreja hoje e sempre. Amém. Amém? Uma salva de palmas do Senhor. Irmãos, se tiver alguém aqui que gostaria que a gente orasse por você, você vem aqui na frente. É por causa do horário, eu estou liberando a igreja, tá? Você pode vir aqui. E lembrando que sábado é aniversário da nossa igreja em Serrania, às 19h30. Espera um pouquinho aqui, espera um pouquinho, gente, espera um pouquinho. Eu acabei me empolgando e esqueci de passar o dízimo e oferta, né? Não foi? Esqueci totalmente. Fui na... O nosso irmão, ele vai ficar ali na frente, junto com a esposa ali, ó, na entrada. E aí, se você tiver dízimo ou oferta para colocar, você coloca ali na salva e você já pode ir e nós vamos orar pelos dízimos e ofertas depois, tá? Aniversário às 19h30, a igreja de Serrania, sábado, 19h30. Os irmãos estão numa expectativa enorme. Se você puder ir, com certeza vai fazer a diferença para eles lá, tá bom? Uma parte já disse que iria, mas outros não. Então, se você não souber qual é o endereço tal, é só ligar aqui na igreja, ou liga para mim, manda uma mensagem para mim, e aí a gente passa para você no WhatsApp tranquilamente, tá bom?
Tudo bem, irmãos? Deus abençoe. Eu já vou antecipar e orar pelos dízimos e ofertas. Senhor, nós colocamos todo o dízimo e oferta desta noite agora diante do Senhor, agradecendo ao Senhor porque o Senhor nos sustenta. Tudo que nós temos tem vindo do Senhor. Reconhecemos isso. Reconhecemos, Pai, que o Senhor nos dá o privilégio de poder investir na Tua obra, que vai alcançar vidas e transformar vidas e famílias. Senhor, obrigado por poder fazer parte de tudo isso. Obrigado por um dia fomos alcançados por uma estrutura de uma igreja, que é onde foi mantido por pessoas. Então nós queremos dar continuidade a tudo isso, entregando com fidelidade os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Glória a Deus.